Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, começando o final de semana aí com notícias quentes para você, vascaíno que está acompanhando nosso vídeo matinal de hoje, né? Vamos falar muito sobre a preparação do Vasco aí visando o próximo jogo contra o Botafogo e a sequência, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco que busca aí uma classificação que obviamente está no sonho do torcedor para uma pré-Libertadores na temporada do ano que vem. Então a gente vai falar muito aí sobre os reforços que o Rafael Paiva vai ter para esse jogo da terça-feira, né, contra o nosso rival Botafogo, que hoje vive um momento muito positivo, tanto no Brasileirão como também na Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre um outro jogador que também irá reforçar o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro e vamos falar um pouquinho já sobre prospecção para a temporada de 2025. Pois é, um rival carioca fez uma sondagem aí nas últimas semanas em relação ao jogador titular do Vasco da Gama. A gente vai trazer para vocês aqui com exclusividade quem é esse jogador, né? E se existe realmente a possibilidade da saída do atleta, e também vamos falar sobre um jogador do atual elenco do Vasco que é muito improvável que fique para a temporada do ano que vem, porém ainda não está descartado uma renovação de contrato, dependendo ali dos moldes contratuais que podem, né, estar sendo colocado na mesa desse jogador. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas aí espalhados pelo Brasil inteiro e que ainda não fazem parte dessa família aqui do nosso canal, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fica o convite. Lá embaixo desse vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva. Se você por acaso não sabe ler, não sabe escrever, problema nenhum. É um botão bem grande vermelho. Só você ir lá e clicar com o seu dedo nele, automaticamente todos os dias você terá acesso a vídeos, né, de manhã, de tarde, de noite, sempre deixando você bem informado, né, com o noticiário vascaíno, e peço também a sua colaboração, a sua ajuda rapidinho, de graça, não tem que pagar absolutamente nada, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida no nosso vídeo lá embaixo, é um botão com o dedo para cima, você vai lá, clica nele e automaticamente você já estará ajudando o nosso trabalho a continuar crescendo e cada vez chegando aí à residência, né, a casa dos torcedores do Vasco, ao Brasil inteiro. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí, né, dessa preparação do Vasco para encarar o líder do Campeonato Brasileiro, para encarar um time que está numa final de Copa Libertadores da América, que é um rival carioca, né? E quem diria, Botafogo que no começo do ano não conseguiu nem a classificação para as semifinais do Campeonato Estadual, né? Muita gente estava dando um Botafogo ali para brigar no meio de tabela, para brigar até um pouco mais embaixo, mas o time do Botafogo, mais uma vez, mais um ano consecutivo, se encaixa no Campeonato Brasileiro. Óbvio que o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, fez investimentos muito inteligentes e muito altos, né? Diga-se de passagem, algo que infelizmente não aconteceu na SAF do Vasco com a 777, né, que acabou deixando um rombo muito grande no nosso clube, e agora é o líder, né, da competição, tá brigando aí por 2 títulos aí, um inédito, outro que seria, né, um título muito importante para o Botafogo, com toda certeza, que é o título brasileiro, porém ainda tem 7 rodadas pela frente. Na minha opinião, essa classificação do Botafogo para a final da Libertadores, lembrando que é jogo único a final da Libertadores, pode fazer com que atletas do Botafogo tirem o pé do acelerador, né? Acabem aí não entrando nessas partidas do Campeonato Brasileiro com a mesma disposição, com a mesma força de vontade que entrariam caso eles não tivessem conquistado essa vaga para a final do torneio sul-americano. Aí você vai falar, pô, Mário, você tá maluco? Eu vou falar para vocês, tá? Se o jogador tá numa final de Libertadores, cara, é o sonho dos atletas, é o jogo mais importante, né, da vida desses jogadores e da história do Botafogo. Então, com certeza, todos eles querem estar em campo nesse jogo tão importante contra o Atlético Mineiro. E aí fica aquela dúvida, será que eu vou entrar numa dividida mais forte? Será que eu vou ali, de repente, dar o meu máximo nessas partidas do Campeonato Brasileiro e correr o risco de me machucar, correr o risco, de repente, de acontecer alguma coisa ali que me deixe fora desse jogo? Então, realmente existe essa possibilidade, apesar, obviamente, dos jogadores do Botafogo negarem, né, a todo custo que isso vai acontecer. Mas do lado do Vasco, o ânimo é muito grande, né? Depois das 2 vitórias consecutivas que o Vasco teve aí nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro jogando em casa, o Vasco deu um salto na tabela, chegou a 43 pontos e chegou à 9ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco está a 1 ponto do 8º colocado, que é o Cruzeiro, e está a 3 pontos do Bahia, que foi o nosso último adversário, né, que a
gente venceu por 3-2. Ou seja, hoje existe uma probabilidade alta do Vasco conseguir uma classificação para uma pré-Libertadores, né? A gente deve ter uma pré-Libertadores esse ano, levando até a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Galo disputam a final da Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro disputam a final da Copa do Brasil e temos o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Ou seja, se os 3 títulos aí forem conquistados por equipes que estão entre os 9 primeiros colocados aí do Brasileirão, o Vasco tem essa possibilidade de estar brigando, né, abraçando uma vaguinha na pré-Libertadores do ano que vem. E para o jogo contra o Botafogo, como eu falei, o ânimo é alto. A gente vai ter, além dessas 2 vitórias consecutivas, o retorno de Pablo Verratti, Hugo Moura, Coutinho e Léo Pelé. Vi muita gente me xingando ontem. Pô, Mauro, o Léo Pelé não é reforço, cara. Eu sei, cara, mas é um jogador importante, principalmente no vestiário. É um cara que tem influência em cima de outros jogadores e, querendo ou não, apesar de não ser aquele craque de bola que a gente gostaria de ver na zaga, ainda assim é um jogador mediano, né? Muitas vezes faz boas partidas, outras vezes tem falhas que a gente critica muito aqui no canal. Eu sou um crítico ferrenho do Léo Pelé, mas o retorno dele pode ser importante, ainda mais se jogar como jogou há 2 partidas atrás, né? Fazendo uma ótima aparição ali naquela primeira vitória do Vasco, depois de um longo período sem vencer. Então o Rafael Paiva deve fazer algumas alterações na equipe, né? Primeiro, essa questão da zaga, se ele mantém o Maicon ou volta com o Léo Pelé. Meio de campo, Hugo Moura volta na vaga do Galdames, apesar de uma ótima partida do chileno no último jogo contra o Bahia. E no ataque, é óbvio, né, que o nosso atacante, o nosso capitão Verratti, volta ali na vaga do menino Ryan. Então a provável escalação, né, que eu acredito que vai a campo, deve ser Léo Jardim no gol, PH e Lucas Piton nas laterais, João Vitor e Maicon ou Léo Pelé na zaga, Hugo Moura, Matheus Cocão ou o Maxime Domingues, que entrou muito bem, foi muito elogiado ali pelo treinador, e Dimitri Payet fechando o meio de campo. E lá no ataque a gente deve ter Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e Pablo Verratti centralizado, apesar de que o Ryan corre por fora aí na vaga do Puma, né? Mas acredito que o Puma seja mantido porque vem tendo regularidade, vem dando assistências, vem finalizando também e é uma peça importante aí nessa forma de jogar do Rafael Paiva. Então agora é aguardar. O Vasco treina hoje, treina amanhã, treina segunda e vai a campo na terça-feira contra o Botafogo buscar essa 3ª vitória consecutiva e embalar no Campeonato Brasileiro, né, em busca dessa vaguinha na Libertadores do ano que vem. E antes da gente passar para o próximo assunto aqui, que é já ano que vem, 2025, planejamento, chegada de jogadores, saídas de atletas, queria lembrar a galera que a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, que patrocina, por exemplo, o time de basquete do Vasco aí na NBB, né, que é a Liga Brasileira de Basquete, eles estão dando para você, que é inscrito aqui no nosso canal, uma bagatela de R$20 para você fazer a sua primeira aposta de graça. Tem que pagar absolutamente nada. Só você se cadastrar na Estrela Bet no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Fez o cadastro, ganhou R$20. Além disso, dos R$20, você ainda ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, fez o cadastro, tá ali querendo fazer uma aposta ali de R$100, só precisa depositar 50, porque eles botam 50 para você de graça. Qualquer valor, botou 1.000, ganhou 2.000, botou 2.000, ganhou 4.000, botou 500, ganhou 1.000. Então não perca essa oportunidade, é por tempo limitado, tá? Só até o jogo de terça-feira contra o Botafogo. Então corre lá, primeiro comentário fixado, faça seu cadastro para ganhar os R$20 e ganhar esse 100% aí, né? Multiplicar por 2 o valor do seu primeiro depósito. Beleza? Mudando de assunto agora, vamos falar sobre já prospecção de 2025, tá? Ontem a gente falou um pouquinho ali sobre os jogadores que podem estar voltando para o Vasco, como é o caso do Luca Orediano, que está jogando nos Estados Unidos, como o volante Barros, menino que está jogando a Série B pelo Amazonas, né? Tem a situação do Capasso, zagueiro que está no Olímpia, que deve ser vendido, né? Deve ficar lá no futebol paraguaio. E ontem, né, conversando com pessoas ali de dentro do Vasco, né, assessores, pessoas ligadas a jogadores, tivemos informações importantes sobre 2 atletas que hoje estão no elenco do Vasco. Inclusive um deles, a gente chegou até a falar ontem, que é o Pablo Galdames, jogador que chegou ao Vasco, né, com um custo muito alto, né? O salário do Galdames aí beira R$500 mil. O Pedrinho até tentou liberar o jogador no meio da temporada, mas nenhum clube quis pagar, né, um salário dessa magnitude. Existe um interesse do Universidade Católica, né? Universidade do Chile, time chileno, né? De onde o Galdames é. Porém, ontem, conversando com pessoas de dentro do elenco ali, pessoas ligadas aos jogadores, nos trouxeram informação que o Vasco
tem sim a possibilidade de renovar com o jogador. Porém, para renovar com o Galdames, a redução salarial teria que ser drástica. O Vasco não vai pagar nem perto desse salário que ele recebe hoje, né? Eu acho que o Pedrinho talvez pudesse oferecer um salário ali em torno de 100, 150 mil reais no máximo, que já é um salário muito alto, né? Não para os níveis de futebol brasileiro de primeira divisão, mas não está descartada a possibilidade do Pablo Galdames continuar no que vem. Mas se receber uma proposta que agrade o jogador, sim, obviamente o Vasco não vai se opor à saída do atleta no final do ano. E outra informação que a gente também conseguiu ontem com exclusividade, né? O nosso canal trouxe isso aí em primeira mão, acabou repercutindo lá no Globoesporte.com e site do Fluminense, é a seguinte: o Fluminense, após ali, né, a situação do André, volante André, de seleção brasileira, fez uma sondagem, né, entrou em contato com os empresários e com os agentes do Hugo Moura. O Hugo Moura tem contrato com o Vasco, ele foi comprado pelo Vasco junto ao Atlético Paranaense, né, o Vasco pagou 10 milhões de reais, hoje, na minha opinião, é titular absoluto desse time do Vasco, e houve uma sondagem, não houve proposta, não houve ali uma conversa mais a fundo ali para a saída do Hugo Moura. Sim, houve um contato para entender como está a situação do jogador, se ele está feliz no clube, se ele tem vontade de permanecer do Vasco, se ele teria, né, interesse de repente em receber uma proposta do Fluminense para a temporada do ano que vem. Porém, pode ficar tranquilo o torcedor do Vasco, o Hugo Moura está muito feliz no Vasco, está muito identificado, a titularidade dele hoje é inquestionável pelo próprio torcedor vascaíno, né, tanto de arquibancada quanto galera na internet. Então o Hugo Moura está muito contente, está muito feliz com a fase que ele vem vivendo, é um jogador hoje muito importante, principalmente para esse setor de meio de campo do Vasco, e óbvio, na minha opinião, tem que ter um reserva à altura. Acho que o Hugo Moura saindo do time, apesar do Galdames ter feito uma boa partida nesse último jogo contra o Bahia, não é da posição, não é aquele primeiro volante de pegada, não é aquele cara que protege o sistema defensivo. Então, informação importante que já tem clubes até brasileiros, né, interessados, né, vendo essas boas atuações do Hugo Moura e querendo talvez dar uma rasteira, né, tirar o jogador do Vasco para a temporada do ano que vem. Lembrando que o Vasco terá que vender atletas, muito provavelmente o menino Ryan pode ser vendido, a situação do Luca Orediano, né, é outro que pode ser também negociado em definitivo com os Estados Unidos. Enfim, o Vasco tem jogadores hoje valorizados, Lucas Piton, próprio João Vitor, o nosso goleiro Léo Jardim. Enfim, o final do ano está chegando, se Deus quiser, o Vascão vai conquistar essa vaga aí para pré-Libertadores. Se Deus quiser, essa situação da SAF vascaína será solucionada, será resolvida, e a gente vai ter condições de montar um bom time, um time competitivo, um time que vai ter a cara, a essência, o DNA do Vasco para a temporada de 2025, que é o que a gente acredita e espera que aconteça aí nas mãos, né, do Pedrinho ou já do novo investidor que pode assumir o comando do futebol do Vasco. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, corre lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, ganha R$20 e ainda ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Tamo juntão, um grande abraço, um bom final de semana a todos. Hoje à tarde a gente está de volta ali, umas 3, 4 horas para fazer a segunda edição e tá aqui com vocês trazendo o noticiário vascaíno. Um abraço, tamo junto.